Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Patrick Santos, jornalista, escritor, documentarista. E hoje eu estou ao lado aqui de uma grande amiga, a Fernanda Zanin, astróloga, historiadora, mas fundamentalmente uma buscadora. E quem busca, em última instância, vai sempre em busca da verdade. Talvez por isso ela mirou alto, em alguém que traz isso na essência, o todo. Há 20 anos, Fernanda estuda, se debruça na vida de Maria Madalena, uma das mulheres mais enigmáticas da história e também uma das mulheres que trouxe o amor na essência. O amor que, aliás, uniu essas duas num campo, eu diria, um pouco mais sutil, o que fez materializar, fez a Fernanda escrever esse livro aqui, Cartas de Maria Madalena ao Mundo. Livro que foi lançado recentemente, a gente vai falar sobre ele aqui, falar um pouco sobre Maria Madalena, sobre o curso, sobre o livro. Mas, Fernanda, para a gente entender um pouco, né, o livro, o curso e tudo que envolve, a gente precisa entender um pouco a tua história, a tua relação com Maria Madalena, que é incrível. Eu, como escritor, eu costumo dizer que o livro primeiro precisa ser escrito na gente, né? E eu vindo para cá para gravar essa entrevista, eu pensei, poxa, há quanto tempo que eu conheço a Fernanda? Me veio ali 2008, 2009, que acho que quando eu fiz o meu primeiro mapa, e eu falei, não, acho que não foi ali que ela começou a escrever o livro. Mas, consequentemente, veio assim algo para mim assim, mas claro que ela escreveu. Desde aquela época você falava de Maria Madalena. Sempre foi uma coisa muito próxima, visceral. Desde que eu te conheço, sempre associava isso. Então vamos começar pelo começo, como diria o outro. De onde vem essa relação tão forte tua com Maria Madalena, que gerou tudo isso, né? Não só esse livro, mas toda a sua história, tudo que envolve Maria Madalena na sua vida. Como é que surge, Fernanda? Sim, bom, primeiro, muito bom estar aqui com você. É uma delícia. E a gente, quando senta para falar, a coisa vai longe, né? E aqui eu estou muito à vontade, né? De poder contar essa história para você e para todo mundo através de nós. Eu gosto de contar minha história com Madalena antes de eu saber que ela existia. Foi lá em 96, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu entrei num grupo de alquimia, e uma alquimia baseada no conhecimento gnóstico. E eu tinha acabado de entrar no grupo e teve uma missa gnóstica. E eu fiquei encantada com aquilo. Sabe uma sensação de tô em casa? Parecia que eu conhecia aquilo desde que o mundo era mundo. E no meio da missa, eu tive o que eu posso chamar de minha primeira visão espiritual, acho que é a maneira que eu consigo traduzir. Estava lá, de olho fechado, meditando no meio do sermão do sacerdote, e de repente veio uma imagem na minha direção, assim, de fora para dentro, parece, sabe que entrou em mim? Um cálice dourado, com duas rosas assim vermelhas entrecruzadas, né, numa mesa, e o cálice no meio. E eu levei um susto com aquilo, porque era palpável, né? Quando acabou a missa, eu fui perguntar para o sacerdote, né, o que foi isso que eu vi, né? Nunca tinha passado por uma experiência daquela. E ele me disse assim, é a profecia de um grande amor que vai chegar. Com 20 anos de idade, o que você pensa, né? No príncipe encantado. Tá chegando. E logo depois eu comecei a namorar o enteado do sacerdote, inclusive, e me contentei com aquela, né, com aquela mensagem que veio, esqueci da visão. Os anos passaram. Comecei a pesquisar muito alquimia e, especialmente, eu tenho uma conexão brutal com o Egito, sempre tive, e fui muito para a história de Ísis. E aí comecei, né, a estudar o feminino sagrado a partir de Ísis e montei grupos, né, vivências, né, sobre a imagem dela, as lendas relacionadas, trazendo isso para a nossa vivência feminina, e segui por esse caminho. Quando foi em 2004, né, ó, quanto tempo passou, eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, que era um sonho. E uns dias antes, né, entre 3 dias e uma semana antes, eu dei de cara com um livro muito famoso chamado Os Templários. E eu não fazia ideia do que era um templário. Eu vi aquela capa, meu coração disparou, né? Era um monge na capa, né, com uma capa negra, assim. E comprei o livro, mas não dava tempo de ler, não dava para levar, né? Nada na mochila, deixei para a volta. E quando eu chego no caminho de Santiago, eu descubro que o caminho era inteiro templário, né? E ali eu comecei a entender o que eram esses cavaleiros, né? O que eles criaram.
Quando voltei para o Brasil, eu mergulhei na história dos Templários. E chega um momento ali que a gente vai dar com Maria Madalena. Né? Os historiadores, muito acadêmicos, eles dizem que tudo é besteira, que isso é mito, né? Que isso é lenda. Mas a gente sempre vai cair aí nos Templários, nesse lugar, vamos dizer, mitológico, então, né? Ligado à descendência de Maria Madalena, ao Santo Graal. E ali eu, nossa, né, descobri. E aí foi aquele amor que já estava aqui, que eu não sabia. E eu comecei a ler tudo que caía nas minhas mãos sobre ela. Comecei a viajar para lugares, né, onde eu lia que ela tinha passado, ou que tinha um legado dela ali. As Virgens Negras, que tem a ver com a história dela. Fui buscar. E nisso, né, os anos se passaram e eu comecei, sem querer, levar grupos para a França, para a Espanha, dar cursos sobre Madalena, né? Foi orgânico. Né? As pessoas me diziam, eu não sei viajar para esses lugares, posso ir junto? Né? E os grupos foram se formando, os cursos foram acontecendo. E só agora, em 2020, quando eu estava na reta final de escrita do livro, eu lembrei da visão de 96. E aí foi muito emocionante, né? Foi meio que uma catarse, porque eu me dei conta de que a profecia foi a profecia mais certa, né? Que o sacerdote, né, meu mestre, já fez, que realmente era a promessa do maior amor que eu poderia sentir na vida, que é o meu amor por ela. Incrível, né? Porque você passando por toda essa história que você conta, e dentro do processo da escrita do livro, eu me lembro que acho que foi aí 2020, 2021, não sei exatamente quando a gente tomou um café, estava ali ainda na época da pandemia, você estava escrevendo já alguns capítulos, mas ainda de uma forma não tão contundente. Mas eu me lembro que você me mandou um capítulo na época e me chamou muita atenção a forma visceral como você escreveu aquilo, né? Que mostra um pouco, né, me vem aqui te ouvindo, um pouco essa relação, né, que vem sendo construída já, que já talvez não seja nem dessa vida, mas trazendo um pouco para Fernanda Zanin de 20 anos, né, quando começa essa relação mais forte, e ao mesmo tempo, uma escrita que tem uma poesia, você também usa muita metáfora, né, tem um estilo muito gostoso de ler, mas ele fundamentalmente ele é visceral. E aí eu lembro que eu te perguntei depois, quando você já estava assim na fase final da produção do livro, que é essa minha pergunta para você, eu te perguntei, Fernanda, você sente alguma coisa de canalização? Como é que está sendo o seu processo de escrita, para a gente entender um pouco? Você falou, olha, não que seja canalização, mas eu sinto algo muito forte em mim, mas não é uma canalização em si, tem o teu papel ali. Como é que foi esse processo de escrita? E o quão visceral foi, porque quem lê sente muito isso, né? Tem uma conexão muito forte. Como é que foi esse processo nessa junção que simboliza, Madalena, né? O amor? Como é que foi essa relação tua nesses 22 capítulos aqui que foram, que imagino, catárticos? Mas enfim, já estou falando demais. Conta como é que foi esse processo. Bom, primeiro que o processo do livro ele foi muito longo. Foi, né? Eu resolvi escrever esse livro em 2011. Num retiro do Jean-Yves Leloup. Eu fui para um retiro dele. Acho que é melhor eu voltar um pouquinho na história para chegar aí, porque... Leloup faz o prefácio, a gente vai falar disso. Isso. Também. Então, o que acontece? Eu tinha uma luta dentro de mim, porque eu sou muito estudiosa e muito acadêmica, por um lado, mesmo vindo, né, da astrologia, da alquimia, mas eu sou bastante científica. Então, num dado momento da minha história com Madalena, tinha um conflito. Os descendentes de Jesus e Madalena, os reis merovingios, né, que a gente pode falar disso um pouquinho depois, os cavaleiros templários, né, e o mundo acadêmico dizendo, não, isso é tudo delírio, né, isso é tudo fantasia. E quando eu encontrei o Jean-Yves Leloup no caminho, eu fiquei encantada, porque ele juntava tudo isso num lugar transcendente. Você vai encontrar ali a Madalena esposa, você vai encontrar a Madalena sacerdotisa de alguma forma, junto com Sara, sua serva. Né? Então ele pegou toda a mitologia
E ele foi o tradutor, né, um dos tradutores dos evangelhos apócrifos. Então você tem ali, né, tudo pautado também na Bíblia, nos apócrifos, e ele conseguiu juntar tudo aquilo. Então no retiro dele, era um retiro sobre o Cântico dos Cânticos, né, que se relaciona com Madalena, e eu fiquei encantada ali e veio uma chuva de insights, de ideias. Eu falei, eu preciso passar isso para o mundo. 2011. Mas eu não estava nem um pouco preparada, como ser humano, para materializar isso que você tem nas mãos aí. Então, primeiro que eu precisei, pessoalmente, ser descascada, né, na minha vida particular. Esse é o processo de escrita, ele é muito forte nesse aspecto, maravilhoso. Então eu vivi coisas pessoais, assim, sabe? Fui passada no moedor de cana, porque eu precisava, como humana, conhecer algumas coisas que eu ainda não conhecia, para poder acessar, né, algum lugar que Madalena me mostrava e que eu não tinha maturidade e nem experiência para alcançar. Então foram, né, 11 anos de escrita. Só que, claro, eu não fiquei escrevendo os 11 anos, né? Eu escrevia um capítulo, deixava lá, né? Aí em 2016 eu fui num outro retiro do Leloup. E foi, né, agora vai, né, eu tenho que fazer isso. Mas ainda assim escrevendo, né, a conta-gotas. E em 2020, na pandemia, né, se abriu. É agora ou nunca. E foi muito incrível esse processo, porque eu dava cursos sobre Madalena presenciais. 15, 20 pessoas. Com a pandemia, a abertura do online, o primeiro deles, 80 pessoas. E pessoas incríveis que chegaram na minha vida e que as trocas, isso é muito importante, né? As trocas com os alunos, com outros professores, iam abrindo aquilo que eu precisava. Sabe aquela pergunta que eu fazia para Madalena? Sim. E ainda não tinha resposta? Então eu acho lindo essa energia de Madalena, porque é uma energia que fala do coletivo. Era de Aquário. O avatar de hoje não é um Jesus, não é um Buda. O avatar de hoje é o grupo. E ela é a mensageira disso. Porque ela vai deixando pistas. Ela deixa uma pista para você, uma pergunta para mim, e você me responde aquilo, e vice-versa. Então, nesse contato com as pessoas, o livro foi vindo, né? As incógnitas que eu ainda tinha vieram chegando. Então foi ali que realmente eu escrevi, né? De verdade. Muita coisa que eu tinha escrito atrás, né, ficou, usei muito pouco, né? Ali veio com tudo. Então quando as pessoas falam, às vezes elas escrevem, né, canalizado por Fernanda Zanin. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra, eu uso ela com delicadeza, porque muitas vezes isso vem como um alicerçar poder. Sabe, muita gente que diz, eu canalizo alguém, alguma coisa, nesse sentido de ser especial, né? Eu fui escolhida para isso. E eu acho que um arquétipo do tamanho de Maria Madalena, ele é muito grande. Então, a gente acessa. Esse instrumento aqui, ele é preparado para acessar algumas partes. Então, dizer que eu ouço Madalena ou que eu vejo Madalena, não tenho como te afirmar isso, mas o sentir. Tinha horas que eu estava escrevendo e o capítulo que eu te mandei, eu lembro qual foi o capítulo de José. Sim. Eu chorava nesse capítulo, mas assim, catarse. Você me pergunta por quê? Não sei. Né? Alguns personagens, quando eu escrevi a carta sobre Gregório Magno, sim, tem um papel fundamental na história, no que se tornou Madalena. E eu escrevia assim, com o que eu sabia historicamente, mas sem ficar indo em detalhes, porque eu não queria me limitar. Tanto que chegavam séries na minha mão, livros sobre Madalena, eu dizia, não quero ler, porque eu preciso que isso venha, né, que eu não seja influenciada. Então a carta de Gregório, por exemplo, é interessantíssima, né? Eu coloco uma hora, ele está num conflito interno e eu faço ele vomitar. Depois que eu já tinha escrito, eu fui ler que ele tinha problemas de estômago e que ele passava por esse processo do vômito, a doença que ele tinha. Um outro que foi muito interessante, vários aconteceram assim, né? Zósimo, de Panápolis, conhecia, né, o básico sobre Zósimo.
E o Paulo Urban, que é meu sócio, ele conhece muito. E eu fui para uma aula no nosso curso de alquimia, onde Paulo falava de Zósimo. E eu coloco no livro Zósimo tendo um sonho. Eu não fazia a menor ideia que Zósimo aprendia e ensinava a partir dos sonhos. E um outro, né, para exemplificar, foi Guilherme de Gelone, que era um grande herói da Idade Média. E naquela época tinha um rabinato muito forte ali no sul da França. E quando eu fui escrever sobre ele, eu pensei, nossa, seria tão legal se ele fosse filho de um rabino, né? Mas eu não posso inventar, né? E fui pesquisar quem era o pai dele. E cheguei num lugar, num site, o único lugar que eu achei aquilo, onde o rabino que eu coloco aí, que é o Makir, ele teria um outro nome, e quando eu fui ver que nome era esse, era o pai do Guilherme de Gelone. Nossa. Então, é uma guiança. É uma guiança. Acho que acho que é um belo termo. É isso. Porque é interessante, né, como essas coisas vão linkando, né? E isso que você foi buscando, né, do próprio processo, nos cursos, nas aulas, as perguntas que iam vindo, isso foi sendo formatado, foi sendo até gestado, né, da forma como foi. E quando eu falo um pouco visceral, e eu imagino você quando virou ali deu ponto final no livro, né? Tá pronto, tá aqui, entregue. Imagino o que não passou na sua cabeça, tamanho material, né? Rico material que você trouxe. Aí o que eu fiz? Para esse papo contigo, eu fui pesquisar um pouquinho o que algumas pessoas falaram sobre o seu livro. Cara, uma das coisas mais incríveis, assim, que praticamente todos os comentários que eu vi foram atravessadas, assim, de uma forma muito forte mesmo, né? Do impacto que a leitura teve em todas essas pessoas que leram. E eu costumo dizer também, como escritor, porque cada um se lê no livro. Cada um se lê no livro. Mas eu achei um fio condutor em muitas dessas pessoas que leram o seu livro, são pessoas que ficaram atravessadas e extremamente emocionadas com o livro. Então eu faço um pouco essa junção e eu queria te ouvir um pouco isso. Quando você traz essa coisa do campo, né, dessa guiança que foi vindo, tudo aquilo que você foi sentindo, o próprio processo nesse capítulo que você me mandou, que você chorava, né, que foi muito forte, e você pegando esses depoimentos, quando você deu esse ponto final aqui, você tinha certeza do que você estava entregando? Assim? Certeza não no sentido egóico, mas eu digo assim, a certeza de que é o melhor que você tinha de entregar, e essas pessoas que estão já falando sobre o seu livro corroboram nesse sentido do que foi essa... Eu vou usar uma parceria, mas eu digo nesse campo sutil que você fez com o mito de Madalena. Eu não sei nem te responder isso, sabe? Porque depois que eu coloquei o ponto final, é como se eu tivesse ficado num lugar flutuante. Imagino. Quem sou eu agora? Porque foram muitos anos dessa companhia. Porque embora eu não estivesse escrevendo ali, aqui, eu estava. Né? E então eu demorei um tempo para acreditar que isso estava pronto. Mesmo quando eu peguei ele na mão. Né? Mas hoje, revendo, às vezes tem um personagem que eu me questiono. Eu deveria ter colocado... mas isso é mal descrito. No ponto geográfico que eu coloquei, mas é a única coisa. Porque até coisas que eu olho e falo, não, tem mais, né? Mas é o que é o suficiente, né, para esse momento. Né? Quem sabe depois venham outras histórias daí. Mas é muito interessante também, você lê o livro, ele tem, eu não sei nem quantos, talvez centenas de personagens, talvez chegue perto disso. Contando, né, com os personagens do Velho Testamento e os personagens que eu fui colocando. Então, nesses anos todos, a princípio, era um livro para falar da história de Madalena e especialmente da relação dela com Jesus. E isso é uma coisa muito importante, né? Depois acho que a gente pode focar nessa relação com Jesus. Mas, com os meus estudos, com o passar do tempo, toda essa mitologia, né, os reis merovingios, os templários, os cátaros, eu fui descobrindo personagens que eles foram virando minha família. Então, Rogério de Trencavel, né, o conde de Carcassonne, eu falo dele como se ele, né, fosse meu primo.
Tem um amor por esse personagem, René d'Anjou, Joana d'Arc. E nesse estudo, esses personagens eles vão se entrelaçando nessa história mitológica, vamos pôr mitológica, de Maria Madalena. E eu pensava, será que depois eu escrevo livros sobre eles, né? E um dia me veio esse esquema que está aí, né? Que é pegar... Passando pelos séculos? Passando pelos séculos. Maravilhoso. E isso estava aqui só comigo, não falei para ninguém. E eu fui para um trabalho de uma amiga minha que faz constelação familiar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que deve estar assistindo, né? A constelação é uma coisa polêmica. Mas todas as que eu presenciei, para mim, sempre foram muito pontuais e muito fortes. E eu resolvi trabalhar o livro. Por que que ele não sai? Tantos anos, por que que eu não consigo sentar e escrever? Então foi muito interessante, né? Eu tinha um instituto que tinha um salão enorme e primeiro ela colocou ali 3 personagens. Eu, o livro e a pergunta, né? Por que que não sai? Só que só eu e ela sabíamos quem eram os personagens. Foi uma constelação fechada. Então quem fazia o livro não sabia que era o livro, quem me fazia não sabia que era, né? Que era eu e assim. E eu sei que a constelação foi se desenrolando. Daqui a pouco, Patrick, acho que tinha umas 15 pessoas. Foi entrando, ela foi colocando gente. E lá no fim da sala, uma aluna minha, que é linda, e ela tem os cabelos aqui, bem madaleniana, ela teve que subir num banquinho, porque ela era muito grande para ficar no mesmo nível que a gente. E aí, 2 coisas muito incríveis. A personagem, né, olha para quem era eu na constelação e diz, não gosto dela. E eu fiquei mal com aquilo, né? Porque para mim aquela era a Madalena. E depois ela diz, é muito perfeccionista, né? Não solta, né? Aquilo foi um bufete tapa, né? Na minha cara. E, né, aí veio lá a mensagem, né, de como eu deveria, né, me soltar. E o personagem, né, a pessoa que fazia o livro, que é um grande amigo meu até, ele não sabia que ele era o livro. E ele olhava aquelas tantas pessoas para trás e ele dizia, mas é muita gente, é muita história. E só eu, nem a consteladora sabia da minha ideia de fazer esses personagens todos ao longo dos séculos. E ali eu tive a confirmação, né? É assim que tem que ser. E aí imagina essa relação com tantos personagens. E em cada capítulo você escreveu a carta de Madalena para aquele momento histórico, né? Como é que isso também... Isso. Então, primeiro, né, que esse livro ele é um tarô. São as cartas, né? São 22 cartas de Maria Madalena ao mundo, mas baseadas na energia dos arcanos do tarô. Então, quem conhece de tarô, conforme vai lendo, vai encontrando os arcanos aí no meio. E outra coisa que eu fiz, né? Pegar o contexto astrológico do momento. Em cada abertura, né? Então, o que eu fiz primeiro? Eu escolhi personagens do século I ao século 22. Então, a gente vai um século além do nosso. Porque tem essa coisa, né, do século, né, não tem o século 0. Então, né, então, eu fui casando com o número, sabe? Então, ano 100, 100 e pouco, carta 1. Ano 200 e pouco, carta 2. Né? E assim a gente vai até o próximo século. E no começo, né, de cada capítulo, eu ponho a configuração astrológica do momento específico que eu escolhi. Então, alguns a gente tem a data realmente. Outros, né, eu tive que criar uma data. E sempre, quando eu tinha que criar, eu fazia aquela data somar o número do tarô. Então, tudo, né, foi tudo muito bem planejado, esotericamente falando. E aí eu fui lá no mapa astral, né, daquele dia, daquele horário, ver o que realmente estava acontecendo ali. Então tem esse, né, esse enunciado astrológico. E aí a história é essa, né? Na primeira carta, é a única que só tem uma parte, Madalena está meditando na floresta, né, onde ela, né, segundo a história, ela viveu por 30 anos para alguns, 40 anos para outros, né, como uma eremita no sul da França. Então a gente começa aí, Madalena na caverna, meditando, e a consciência dela atravessa os séculos. Então toda vez que alguém está amando, seja porque está morrendo, seja porque está num momento de encontro, num momento de saudade ou num momento de alegria, quando ela percebe o amor, ela pousa ali naquele momento.
E aí ela descreve para nós o que ela está vendo. Isso. E na segunda parte, né, de cada capítulo, ela, a partir do que ela está vendo, ela lembra de algo da vida dela. E aí ela conta pra gente aquilo na segunda parte. Né? Então as histórias acabam se casando. Passando por todos os séculos. Né? E até na abertura aqui eu falei um pouco do todo, né? Dessa busca da verdade e o todo. Né? Você fala muito nas pautas do seu ensino, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do curso que você está estruturando, sobre algumas dimensões de Madalena, né? Gosto um pouco, a gente está falando um pouco desse todo, então eu acho que você poderia explicar um pouco melhor, que você fala um pouco da mística e a histórica, né? Essa tríade que você faz. Explica um pouco, né? Detalhe um pouquinho mais e como é que isso passa ao longo do livro e como é que você estruturou isso dentro da própria narrativa que você faz nessas 22 cartas. Que eu acho que dá pra gente, para quem lê o livro ou quem vai estar lendo o livro, que já está à venda em todo o Brasil, como é que você estruturou isso para a gente até entender mais a própria figura dela? Acho que é interessante também. Essas 3 dimensões, né? Histórica, mítica e mística de Madalena, elas me guiam, tanto no curso quanto, né, como você trouxe na escrita do livro, e isso eu acho que é a coisa mais bonita de Madalena, porque a gente se conecta com muitas deusas, né, Inanna, né, Atena, Perséfone, mas Madalena, ela traz a carne e o osso, né? Então, biblicamente, ela foi uma mulher encarnada. Ainda que ela represente o mito de Sofia, né, o mito gnóstico, mas ela veio para a carne. Então, você vai ver que sempre passo aí, né, por Jacó, por Abraão, né, uma vez ou outra eu estou citando esses personagens, Raquel, Miriam, porque ela tem uma ancestralidade, né, que está no DNA, que pauta, né, o caminho que foi construído para ela viver 2000 anos atrás como uma mulher. Viver como mulher. Então, até o meu curso anterior, ele se chamava Maria Madalena, Deus e Mulher. E às vezes as pessoas estranhavam, mas não é deusa, o flyer está errado. Não, eu fazia de propósito, Deus nesse sentido do todo, do absoluto. Porque ela é o absoluto, mas é o absoluto que veio em carne, assim como ele. Eu costumo dizer sobre Jesus, imagina o sol enfrascado nesse corpinho aqui. Isso é Jesus, né? Então é um sol encarnado e ela é a contraparte dele, né? 2 forças cósmicas que vieram em carne e vieram na Judéia, né? Judeus 2000 anos atrás. Então a história ela é muito importante porque eles ressignificam, atualizam. Eu posso dizer que a história de Moisés, a história das 12 tribos, mas a gente pode ir muito lá atrás. Eles reencenam a criação. É Adão e Eva numa outra oitava através de Jesus e Madalena. Então, né, é muito importante a gente conhecer o processo histórico, porque se eu não conheço isso, eu não vou conhecer a Madalena mulher, que contexto ela viveu, né, o que ela poderia pensar, né, como ela viveu, como ela existiu. E aí vem o mito. O mito é muito importante. Se a gente pensar na nossa própria vida, né? Sei lá, vamos falar da festa de 50 anos da tia Maricota. Eu estava na festa, você estava na festa, você vai ver aquilo de um jeito, eu vou ver aquilo do outro, né? E ali nasce um mito do que foi a festa da tia Maricota. Ele é menos verdadeiro do que o literal da história? Não. Então o mito, ele vai trazer os desejos, os recalques, né? O que é espiritual, o que é emocional de um povo, de uma família. Então o mito ele vai levar a gente para aquilo que não está escrito, o que muitas vezes diz muito mais do que o que estava escrito. E aí o mito ele é a ponte. Né? Eu gosto de trazer a imagem do Ouroboros, né? A cobra comendo o próprio rabo. Tudo começa no místico, né? É a cabecinha da cobra e o finzinho do rabo da cobra. E termina no místico. Né? Mas o mito, ele é o que faz a ponte entre o histórico e o místico.
né? E quando eu digo místico, é uma palavra também perigosa, né? Porque às vezes a gente leva o místico para a coisa dos poderes psíquicos. Aqui não, eu quero chegar nesse ser uno com o absoluto. É isso que Madalena propõe. E acho que a coisa mais linda de Maria Madalena é que ela nos ensina que é sendo humanos que nós nos tornamos divinos. Mais do que isso, nós nos lembramos que somos divinos, não é nem que nos tornamos. Então, que somos, é isso. A gente fica muito nessa história, o espiritual e o material. Madalena, ela mostra que é aqui, ó, que a gente encontra esse divino, né? Tem uma palavra, né, que é muito importante, grega, anthropos, que a gente vai encontrar muito, né, nos evangelhos apócrifos, que significa o homem completo, né? O homem não no sentido de gênero, no sentido de ser humano. Madalena, ela se tornou anthropos. É esse ser que viveu a matéria com tudo que ela oferece, que viveu a emoção com tudo que ela oferece, o intelecto, ela era uma grande estudiosa, e o espírito, ela era a única que conversava com Jesus no silêncio. Nos textos apócrifos, depois que ele já está ressurrecto, que ele vem falar com os discípulos, ela que traduzia, ela que o via, ela que o ouvia. Então ela traz esse convite para nós, né, de vivermos essa humanidade. Por quê? Porque ela também transita no místico. Ao mesmo tempo que ela está no absoluto, ela está na carne. E nos traz esse chamado. É possível. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E acho que não à toa, né? Tem se falado tanto de Madalena, né? Maria Madalena, de uns tempos para cá, de uma década para cá, e você deve estar sentindo muito isso. Eu quero falar sobre isso já, trazer um pouco para o contemporâneo. Mas a partir disso que você falou, né, toda a construção do que representa Madalena em todas as esferas do conhecimento, de viver esse mundo, num dos capítulos você traz a relação dela, né, com Jesus. Relação afetiva mesmo. Como é que foi escrever esse capítulo? O que te veio? Como é que você buscou essa liberdade, né? Como é que isso operou em você? Como é que a Fernanda conversou com ela mesma no próprio processo de elaboração de trazer isso num livro, né? Você materializou isso aqui, né? Como é que foi esse processo? E fala um pouco, claro que quem se interessar vai ler no capítulo, mas eu acho que talvez esse tenha sido um dos seus grandes desafios e ao mesmo tempo você teve algum receio. Como é que isso operou nessa figura tão maravilhosa que você descreveu do que é Madalena nessa resposta anterior? Acho que o receio eu ainda tenho. Né? Eu tenho alguns amigos que me falaram, se esconde, que você está correndo risco. Porque eu trago uma relação sexual detalhadamente. Né? Claro que tem outros autores que falam da relação marital entre Jesus e Madalena, muito poeticamente, né? O Leloup ele não deixa explícito, mas está ali nas entrelinhas o tempo todo. Talvez a relação mesmo, né, descrita, que eu saiba, né, se alguém souber de outra, me digam, por favor, mas o Saramago, né? O Saramago ele é lindo, né? No Evangelho, né, segundo Jesus Cristo, é linda a relação, né, sexual entre Jesus e Madalena. Mas é um risco. Eu acho que para eu chegar aí, eu vou contar uma história que eu geralmente conto só entre portas fechadas, né? Para os meus alunos eu já contei, mas eu acho que ela é um gancho para eu chegar, né, no que eu sinto em relação a esse capítulo. 2011, né, foi no mesmo ano que eu resolvi escrever o livro, eu vivi uma coisa muito doida. Eu fui vestida de papisa para frente do Vaticano. Tô me abrindo para o mundo. Então, o que acontece? Eu tenho uma amiga minha irmã de alma, a Uma, né, que vive na Espanha, que ela fazia uns processos de autoconhecimento, de autotransformação, baseados na psicomagia, que é trazida por um autor muito famoso, né? O pessoal vai pesquisar aí, ele é muito conhecido mundialmente, um cineasta, escritor, tarólogo, né? Revisou um tarô, inclusive.
E ele criou essa técnica de psicomagia para autotransformação. E eu vi a minha amiga fazendo 1000 trabalhos de psicomagia, mas nunca foi uma coisa que realmente me chamou como trabalho pessoal. Vi, achava muito interessante e acompanhei ela por anos. Só que em 2006, esse cara soltou um chamado. Ele queria fazer um ato psicomágico, né, que é como eles chamam o processo, coletivo. E ele convoca 2.000 mulheres para irem vestidas de papisa para frente do Vaticano. Porque, dizia ele, não há papa sem papisa. Aquela frase me pegou. Pô, isso, sabe? Né? Aqui no peito, não há papa sem papisa. O próprio tarô mostra isso. Eu falei, tô dentro. Nessa eu vou. Só que isso foi em 2006. E todo ano, né, eu ia para a Espanha, né, para pesquisar a Madalena, ia com os grupos. E aí, né? Nunca mais se falou naquilo, o cara chamou, não chamou. 2011, eu nunca tinha ido a Roma. Eu estava com a passagem comprada para Roma, para pisar lá pela primeira vez. Ele solta o chamado. Falei, não, bem no mês que eu ia estar ali. Vamos as duas, né? Fizemos nossas roupas de papisa e vamos para frente do Vaticano. No horário X, né? Todo mundo era para começar a se vestir. Tá, deu o horário, nem lembro, 3, 4 da tarde, não lembro que horas eram. A gente tira a roupa da mochila e começa a se vestir. Bom, quantas mulheres você acha que tinham ali? O chamado era para 2.000, um número muito simbólico, 12. Nossa! É muito. Depois apareceu uma doida dentro da igreja de São Pedro, que eu não sei como é que ela entrou lá, então uma 13ª, muito simbólico. Só que, te juro, 17 segundos, a gente tem um vídeo, a polícia do Vaticano chegou na gente. 17 segundos? 17 segundos. Uau! E, Patrick, aquilo, assim, é um marco na minha vida. Porque caíram muitas fichas. Primeiro, eu não fazia ideia, ignorância pura, né? Ingenuidade, não inocência, né? Porque a ingenuidade, ela é perigosa. Primeiro que o catolicismo era tão forte ainda. Ali eu tive, assim, a ideia. É uma coisa muito forte. E o que acontece? A polícia veio tirar a gente dali, mas no final eles acabaram nos protegendo. Se tivessem pedras pelo chão, a gente teria sido apedrejada. E as pessoas gritavam, putas, né? Xingavam, tentavam, né, puxar o nosso cabelo. E a polícia ali nos protegendo. E é aí que eu quero chegar. Tinha uma moça, ela devia ter uns 30 anos, era mexicana pelo sotaque. E essa moça, primeiro ela chamou a gente, né, de puta não sei quantas vezes, e ela dizia, Deus é homem. Se ele tivesse que escolher uma mulher, ele teria escolhido a sua mãe. Puxou, né, a mitra de né, da minha amiga, arrancou. E ela perguntava pra gente, por quê? Por que vocês estão fazendo isso? E as meninas que estavam junto, as outras 11, muito irritadas, né, com raiva dela. A polícia levou a gente para um canto e ela ali, né, e os policiais tirando ela. Enfim, a coisa se resolveu quando a gente deu o nome do mandante, né? Quem pediu para você estar aí? Quando a gente falou o nome do cara, a polícia soltou a gente e tudo certo. Mas onde eu quero chegar? Essa moça, eu não vou esquecer o rosto dela e o jeito que ela perguntava por quê, nunca. Naquele momento eu me dei conta, eu não tenho o direito de mexer com a fé das pessoas desse jeito. Eu vim aqui, na casa do catolicismo, e eu estou botando em xeque a fé dessas pessoas. Eu não sei o que essa moça está vivendo. Talvez ela esteja passando o pior momento da vida dela. Talvez ela esteja doente, esteja aqui, querendo, né? A única coisa que ela acredita, eu não sei. Eu não tenho esse direito. E ali, né, amadureci muito naquele ato, né? Porque que inconsequência, que inconsciência. Então, quando eu escrevi esse capítulo sobre, né, uma cena de sexo entre Jesus e Maria Madalena, eu voltei ali. Eu vou mexer na fé de muita gente, porque para muita gente isso é óbvio. Para outras pessoas isso é uma heresia, isso é um absurdo. Então eu tive que fazer isso com muito cuidado. E aí
faço, não faço? Mas se ele, né, foi considerado pela própria Igreja Católica, lá no Concílio de Cartago, eles dizem que ele é 100% humano e 100% divino. Não é 50-50, não é 50-50. Ele é 100% humano e 100% divino. Como ele não vai viver a coisa mais sagrada que existe, que é a sexualidade, que é a energia que gera a vida. Então, eu quis trazer essa cena do jeito mais sagrado que eu consegui. Com poesia, né, com respeito, com entrega, com beleza. Né? E sei que muita gente vai ficar ofendida, talvez, né, se tem esse livro na mão e veja, mas do fundo do meu coração, né, com toda a consciência de não querer desrespeitar a fé de ninguém, né, interferir na fé de ninguém. Mas eu acredito, né, que um avatar, 2 avatares como eles são veículos da sacralidade da vida que vem através desse encontro. Né? Então, vou bancar, né, e lidar com o que possa vir daí. Não, maravilhoso. E claro, não deixa de ser um ato de coragem, no sentido de colocar, né, isso, materializar efetivamente, né? E você ficou na dúvida se ou não? Teve algum momento que você teve esse... Falou, eu vou... Você sentiu... Como é que foi esse campo para você, assim? O que foi esse momento de falar assim, não, eu vou efetivamente, já que é um dos pontos chaves também do livro? Como é que foi, Fê? Eu acho que no momento que eu pensei em tudo isso que eu estou te dizendo, né, já me resolvi, né? Porque eu sei que vem de um lugar de respeito, né? Que eu não quero impor a minha verdade para ninguém, né? Mas talvez... Né, essa moça lá do Vaticano, por quê? Né? Se eu explicasse para ela o porquê, a gente teria um lugar de encontro. Não ir lá com uma bandeira, enfiar goela abaixo dos católicos que não há papa sem papisa. Né? Então, né, alguém aberto a entender o porquê eu trouxe isso, a gente chega num lugar de encontro, que é o amor. Maravilhoso. Antes de trazer um pouco para o contemporâneo ainda, Fernanda, tem algum capítulo do livro que você... claro, todos são apaixonantes, mas assim, algum que você destaca, assim, que também mexeu nesse processo? Você falou de Gregório há pouco, que tem um papel no que... Né, acho que você poderia explicar também no que Madalena se tornou para o mundo, né, a imagem que se passou para o mundo, né, que está mudando um pouco hoje, pelo menos é a percepção que eu tenho, a gente vai falar disso também. Mas esse capítulo de Gregório, ou algum outro que seria legal você trazer, ainda que os 22 são especiais, mas alguma coisa que você acha legal a gente dar uma pincelada no livro também? Mãe Maria, né, é um que mexe muito com as pessoas, né? E eu, às vezes eu vou dar aula e eu leio ele, eu começo a chorar no meio do capítulo. Eu tenho uma amiga que brinca, é narcisista, né? Ela mesmo escreve, mas não chora, né? Isso é absolutamente... Olha, com muito menos... contexto histórico no meu, eu não aguentava de tanto chorar, acho que faz parte. Né? Então tem cenas, né, de Mãe Maria ensinando como a gente se curvar perante a vida, né? Então esse mexe muito. Judas e Madalena, né? A Thaís Diniz, que foi a revisora, né, uma das revisoras do livro, ela levou, acho que, sei lá, quanto tempo para conseguir revisar, porque ela tinha catarse, né, com Judas. E esse também foi muito forte para mim. Esse foi um processo visceral, realmente. Né? Tem uma cena de Maria Madalena na floresta com os animais, né? Que eu não vou dar spoiler, mas que, assim, aquela vem das vísceras, realmente. Mas eu acho que esse de Mãe Maria, ele vai num lugar, sabe? Que é um lugar conhecido. Os alunos às vezes me dizem, eu não entendi nada que você falou, mas eu sei que eu sei isso que você está dizendo. Uau, eu sei que eu sei. Se eu tentar explicar intelectualmente, eu não vou saber, eles me dizem. Mas eu sei que eu sei isso. Esse capítulo de Mãe Maria, ele leva muito a gente para esse lugar. Eu sei que eu sei. Acho que isso está muito forte nos dias de hoje, né? Parece que a gente sabe de alguma coisa, né? Trazendo para esses tempos de agora, Fernanda, o que você atribui essa
esse momento das pessoas buscarem mais mesmo esse mítico, o mito de trazer para os dias de hoje, ao que você atribui? A gente percebe também uma busca pelo feminino, né? Tem uma energia feminina que acho que você pode trazer um pouco também do contexto da astrologia para esse momento. E essa imagem que se tinha de Madalena lá atrás, né, como uma prostituta, né, como, enfim, está mudando um pouco, né, de uns tempos para cá. Você sente isso também? E o que você atribui? Está mudando muito. Tá, né? É a percepção que eu tenho. Acho que há 5, 6 anos eu dava palestra e eu perguntava, né, quando eu chegava num auditório, antes de começar eu sempre perguntava, quem foi Maria Madalena? E a primeira coisa que vinha, a prostituta. Hoje em dia é muito raro você ouvir a prostituta. Geralmente é a deusa, é o sagrado feminino, é a esposa de Jesus, é o que vem hoje. Então mudou radicalmente em muito pouco tempo. Então é importante, né, a gente trazer que na Bíblia não tem nenhum lugar onde isso está escrito. Onde isso, né, surgiu? Foi 2 sermões que o Papa Gregório Magno, né, que é um dos personagens, ele deu na Semana da Páscoa. E ele se baseia em um desses sermões numa passagem de Lucas, onde Maria de Betânia, que para mim e para a maioria dos estudiosos de Madalena é Maria Madalena, para a academia e hoje em dia para a Igreja Católica não, posso até explicar melhor daqui a pouco. Mas ele pega essa passagem de Maria de Betânia, né, que é Jesus na casa de Simão, o fariseu, e tá jantando ali, essa mulher chega, né, a cena mais famosa, ela lava os pés dele com lágrimas e seca com os cabelos. E o fariseu Simão, ele diz, se esse homem fosse um rabi, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. E Gregório se baseia nesta fala, uma pecadora, e numa outra passagem que não tem absolutamente nada a ver com Maria Madalena, que é aquela passagem da mulher adúltera. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ali não tem nome, só diz que é uma mulher adúltera. E a gente nem sabe em que contexto esse adultério, mas né, não é nomeada. E tem uma outra passagem na Bíblia onde Maria Madalena foi libertada de 7 demônios. Ela e outras mulheres foram libertadas de 7 demônios. Então ele junta isso, faz um pacote, e fala dos pecados dela, né, da luxúria, né, dos pecados da carne. Só que também é lindo ler esses sermões de Gregório, porque tem outras passagens que ele fala coisas lindíssimas sobre ela. Compara com a noiva do Cântico dos Cânticos, sermões lindos. Mas né, tem um recortezinho ali que ele leva o pecado para essa questão da carne. Só que a palavra que está na Bíblia grega para pecadora é amartolos. Amartolos é pecador em que sentido? Alguém que cometeu algo ilícito, né? Então a gente cometeu uma corrupção, né? Eu sou um amartolos, uma pecadora. Mas especialmente alguém que dribla as regras do Deus único, de Yahvé. Alguém que comunga com outros deuses, com deuses, né? Porque Yahvé é mono. Alguém que estuda, as mulheres na época não podiam estudar a Torá, né? E os textos apócrifos dizem que Madalena era uma grande estudiosa. Então ela era uma pecadora porque ela ia contra as regras da sua própria tradição. E não no sentido da prostituição. Só que para um papa no século VI, a população do século VI, a palavra pecador, já traduzida, é o quê? E claro, Maria Madalena ela é um ícone para o pensamento gnóstico. Antropos, como eu te falei antes. O ser humano completo. Um ser humano completo, ele precisa de um intermediário? É o que eu ia falar. Não precisa, então a imagem dela foi sendo abafada porque ela representava essa igreja do amor. A igreja de Jesus e Madalena é chamada a igreja do amor, né? E o processo é chamado o caminho. Então eles pregavam o caminho na igreja do amor, que é esse antropos. Eles diziam que é aqui, é uma ligação direta.
Então, claro, né, a Igreja Católica, como a intermediária, precisou abafar esse ícone, né? E aconteceu esse sermão do Gregório, que aí se constrói essa imagem, que se constrói até hoje. E aí o que acontece? A gente vai ver que Maria Madalena e Maria de Betânia, se a gente for, né, ler a Bíblia, vai vendo que as duas personagens se encontram na mesma. Tanto que até hoje, nas missas, a gente ouve os padres dando sermão na missa de Madalena, falando dos seus irmãos, Marta e Lázaro. Esses são irmãos de Maria de Betânia. Nas igrejas na França, as imagens de Maria Madalena chegando com seus irmãos, Marta e Lázaro. Mas em 1969 teve um concílio do Vaticano que eles desconjuntaram as duas. Transformaram em dois personagens diferentes, porque eles não tinham como justificar a pecadora. Se Maria de Betânia era uma pecadora e eles queriam tirar a imagem da prostituição de Maria Madalena, eles separaram as duas figuras. Para corrigir um erro, acabaram fazendo outro. E claro, a academia vai se basear no quê? Na fonte, né? Que é a igreja. Então acabaram separando essas duas personagens, né? Que para mim e para a maioria dos estudiosos de Madalena são a mesma. São a mesma. E a história da prostituição vem até hoje, mas eu acho uma coisa muito importante. Digo que Madalena ela é muito generosa. Ela se coloca nos papéis também que nós, como humanos, precisamos. Porque se a gente trouxer a prostituição para perto, a gente se prostitui o dia inteiro. Todo dia, pelo menos, não o dia inteiro, mas todo dia. Né? Quando a gente trabalha com algo que a gente não ama, quando a gente está com um parceiro que a gente não ama, um ideal que nos faz mal, a gente se prostitui de tantas formas. Perfeito, bela analogia. Tem muito essa sentido. Imagem ela é muito importante para nós. Né? Ela traz essa pergunta: onde está a prostituta em você? E dentro desses vários, poxa, são várias questões que vêm aqui para o papo, mas dentro dessas várias questões, desses vários personagens que ela encampa, né, ao longo dessa jornada toda, e aí pegando um pouco o próprio processo de escrita do teu livro, né, trazendo Madalena para os dias de hoje. Se ela tivesse que escrever uma carta, Fernanda, claro que eu não vou querer que você escreva um capítulo aqui, mas eu quero saber o que vem para você no campo, né, disso que você vive tão intensamente, do feminino que a gente está vendo. Tem uma energia feminina, né, caminhando dentro dessa era de Aquários, que você pode trazer isso também, mas no momento que também há um feminino tão deturpado dentro da sociedade, né, em várias questões, né. O que você traria assim como pensamento, como insight disso que a gente está vivendo agora, no sentimento, nessas várias Madalenas, assim, nessa imagem que ela representa? O que você poderia falar? Porque eu vejo com um pouco de preocupação essa questão do feminino, também um pouco deturpada, né? Mas eu queria te ouvir. O que você acha, Fernanda? Acho que primeiro a gente tem que voltar para uma questão que a gente olha as coisas de forma anacrônica, né? A gente olha para o passado com a cabeça do presente. Do presente, é verdade. Gregório é um bom exemplo disso. Gregório, ele foi um baita papa. Não é à toa que ele é chamado Gregório o Magno. Primeiro, ele foi governante de Roma. E depois ele deixa, né, de governar Roma, e ele vai ser um monge, ele monta um mosteiro na própria casa. E ele era um cara muito caridoso, ele era rico, e ele pegava dinheiro dele mesmo para alimentar os pobres. Tanto que ele não queria ser papa, ele só queria ser um monge. E o povo e a cúria, né, o bispo de Constantinopla, meio que forçou ele não teve saída. Então ele acabou se tornando papa por ser quem ele era. E um cara assim espetacular nos sermões, doutor da igreja, inteligentíssimo. Então, se a gente olhar para o Gregório com o olhar que a gente tem hoje, o cara que transformou Madalena em prostituta, a gente vai botar Gregório na fogueira. Perfeito. E jogar todo o resto de um ser humano que erra com seus defeitos, suas qualidades, mas um ser humano que foi incrível. E a gente acaba jogando todo o resto no lixo. Então, é um momento muito delicado nosso, porque a gente está construindo novos mitos em cima de Madalena.
E ela é muito aberta, né, a isso, porque em 2000 anos esses mitos foram acontecendo. Mas entender qual é a nossa necessidade como humanidade da criação desses mitos. Porque senão, às vezes a gente critica a Igreja Católica, a gente está fazendo igual. Isso. Trazendo bandeiras para Maria Madalena. Maria Madalena não é de bandeira. Né? A única bandeira dela é o amor. Ela não exclui nada. Eu começo o livro dizendo, tudo cabe nela, mas tudo não é ela. Ela é o todo. Então, muitas vezes, a gente tenta aprisionar a Madalena, né, em bandeiras, como o catolicismo fez lá atrás, aprisionando ela na prostituta, na arrependida. Então, nós estamos no momento do feminino. Né? É a carta 21 do tarô. Nós estamos no século 21. É o mundo. Então, como eu falei lá atrás, ela é a mensageira, né, do Espírito Santo. Essa aqui é uma humanidade ponte para a humanidade do Espírito Santo. A gente escolheu nascer num momento especial, né? Especial, dificílimo, sim, mas grandioso. Eu não tenho dúvida disso. Como eles lá atrás, porque Jesus e Madalena, eles viveram na transição da era de peixes, né, de Áries para a era de peixes. Isso é muito difícil. Nós que estamos nessa transição da era de peixes para a era de aquário, nós, como eles, somos uma humanidade ponte, uma humanidade de passagem. Os discípulos lá atrás sofreram muito, eles nem sabiam desse Jesus crístico. Que veio a se tornar. Muitos deles estavam ali no movimento político, eles não tinham preparo. Né? Isso eu sei, mas eu não sei. Como nós, estamos muito perdidos também. Tem muito sentido, Fê. Então é muito lindo isso, né? A palavra Páscoa significa passagem. Aí no livro eu trago isso, que nós somos uma humanidade de Páscoa. E nós queremos chegar, né? Que estamos construindo o caminho para as próximas gerações que vão ser, tô toda arrepiada, que vão ser essa humanidade do Espírito Santo, essa humanidade do Pentecostes. O que foi o Pentecostes? É quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, né? E eles começam a entender a língua uns dos outros. Isso é muito importante, porque, né, eles começam a falar em línguas, a gente ouve dizer. Mas não é que eles voltam na Torre de Babel. Porque olha que linda essa história. A Maria Madalena, Magdaler, significa torre. A torre do rebanho. É isso que significa o nome dela. E a Torre de Babel lá atrás, né? A gente faz uma analogia. Ela foi destruída porque os homens, eles falavam a mesma língua. Só havia uma língua na Terra. Deus vai lá, né? É um enigma essa passagem, né? Eles podem fazer o que eles quiserem com isso que eles estão construindo. Então vamos bagunçar isso aqui. E faz com que os homens passem a falar línguas diferentes uns dos outros. O Pentecostes, né? Era de Jesus, é completamente diferente. Eles começam a entender a língua uns dos outros. Olha a grandiosidade disso. E Madalena, ela é a mensageira do Pentecostes. É ela que vem nos ensinar a entendermos as línguas uns dos outros. Porque nós somos essa humanidade de passagem. Páscoa. Para quê? Para essa que vai vir logo ali na frente, que é a humanidade do Espírito Santo. Uau. E interessante, né? E ela está tão forte nesse momento, né? Que a gente está atravessando. E uma coisa, eu acho que já a gente pode falar disso aqui, né? A gente falando do mito, do místico, do histórico. Eu até citei em algum momento essa lenda dos reis merovingios, que eles, que eles seriam descendentes de Jesus e Madalena, e que a partir deles, qualquer um de nós, né? Então, uma vez eu fui para uma aula de uma estudiosa muito famosa espanhola, que eu sou super fã, e eu perguntei para ela sobre Madalena, o Graal, os merovingios, né? Besteira. Isso é coisa, e uma mulher que eu admiro demais, mas acadêmica. Então, tanto o religioso quanto o acadêmico, eles se encontram, às vezes, no mesmo lugar, que é o literal. Não dá espaço para entrelinha.
Que é o que que é o que mais está brotando, né? Que precisa brotar. Que precisa perfeito. brotar. É isso. E aí, o que ela me responde? Não, isso aí é coisa de esotérico do século XIX e muito tem a ver com partidos de extrema-direita da França que queriam reforçar o nacionalismo francês, ligando os fundadores da França a Jesus. Ok, pode ser? Pode. Mas tá legal. Pode ter nascido daí, vamos dizer que foi daí. Isso chega até nós. As pessoas que leem sobre isso não sabem a fonte desse mito. Por que isso toca tanto? Eu acho que a pergunta é essa, não é se é verdadeiro ou se não é verdadeiro, é por que isso nos toca. Por que as pessoas vibram em saber que tem esse DNA no nosso sangue? Porque tem, né? O símbolo é incrível. Porque se Jesus e Madalena tiveram filhos, né? Vamos pôr o si. Vamos fazer o advogado do diabo aqui. E esse sangue foi vindo. Está em mim, talvez? Está em você? O que isso muda na sua vida como Patrick Santos? No dia a dia, nada. Mas num nível de consciência espiritual, muito. Porque se eu soubesse que esse sangue corre aqui, eu seria muito mais responsável. E mais do que isso, se eu soubesse que esse sangue corre aqui, a imagem e semelhança do divino que eu fui feita, ela está da minha carne, passando pela minha emoção, pelo meu intelecto, até a volta ao absoluto. Então acho que a pergunta não é se é verdadeiro, se não é, mas por que isso nos toca? Por que dizer que Maria Madalena e Jesus foram casados toca tanto? Porque hoje a gente está buscando o feminino. Perfeito, perfeito. Mas não é jogando fora o masculino. Isso está acontecendo. Que é o que está acontecendo. É isso que eu ia... Isso é muito triste. O fruto da minha pergunta tem um pouco a ver com isso, que está se descartando. Isso né? é muito triste porque não vai dar em nada. Porque não tem... Acho que esse é o grande perigo que a gente vive, trazendo um pouco esse contexto. Não há papa sem papisa. Não há papa sem papisa, lembrado. É isso, né? Então não adianta eu exaltar um e tirar o outro, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer o movimento contrário. Então, nos toca tanto saber, né, que eles foram casados, se isso aconteceu, num sentido muito mais simbólico, porque também na nossa vida cotidiana, o que isso vai mudar? Nada. Mas num sentido espiritual, isso é muito grande. Não há Deus sem deusa. A natureza é feita de masculino e feminino, né? Um que dá o norte, um que vem, que acolhe, né? Que eu acho que é essa junção que a gente vive um momento que isso é muito propício para acontecer. Mas como você disse, se esse masculino também for excluído para uma espécie de compensação, né, tudo aquilo que eu vivi, acho que esse é um pouco o receio que eu vejo, né, aqui como um jornalista, como um leitor, tal, e acho que é legal a gente trazer na figura de uma Maria Madalena, né, do tudo que ela representa, esse olhar, né, de qual é o caminho, por onde a gente vai, exclui aqui e eu vou para lá. Será que não vai desequilibrar em algum momento, como foi desequilibrado, né, ao longo da história? Então, acho que esse é um ponto que eu acho interessante, por isso que eu quis trazer aqui. E é muito interessante a gente pensar que não tem como ocultar. Não tem como. Ocultar até tem, não tem como eliminar. Eu não consigo eliminar o feminino como eu não consigo eliminar o masculino, porque a força divina ela é feita das duas polaridades. Então, se a gente pensar nessa ocultação do feminino que acontece, né, com o movimento patriarcal, que também o patriarcado ele teve a sua função, mas né, cada polo que chega ao poder, né, desvirtua. Mas basta chegar ao poder, você só pegar a história. Só pegar a história. Então, esse feminino que foi tentado ali ser deixado de lado, onde ele se manifesta? No materialismo. Por quê? Porque a face divina, né, a face material de Deus é a face feminina. É o que dá luz, é o que traz ao mundo, é o que materializa. Se eu estou tentando fingir que esse feminino não é a potência que ele é, o que acontece? A matéria nos domina. No momento que a gente tentar fazer isso com o masculino, talvez mais guerras, não sei, né? Tem alguns caminhos por aí.
mas não tem como eliminar. Isso vai ter que se manifestar igual uma água presa. Isso vai ter que encontrar um caminho para fluir. Perfeito. Maravilhoso. Fernanda, a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo, mas tem duas coisinhas que eu acho que vale a gente... Primeiro que a gente começou falando do livro, só quero retomar um pouquinho nele, para você falar como que o Leloup chegou aqui. Ele faz o prefácio, né, do livro. Você falou dos cursos, das vivências que você teve lá, né, no começo. Como é que foi essa aproximação dele para que ele fizesse o prefácio? E como é que ele sentiu? Eu imagino que alguém que faça o prefácio tenha lido, né, dado uma boa passada no livro, inclusive, né, por todos esses capítulos aí. Como é que foi a recepção dele e como é que você chegou nele e como é que ele veio parar aqui no Cartas de Maria Madalena? Então, quando eu fui... Bom, primeira coisa eu acho que é dizer que o Leloup, contemporaneamente, é o maior, para mim pelo menos, é o maior pensador cristão da nossa época. Contemporâneo, Contemporâneo, né? Ele é incrível. E, então, eu fui para os retiros dele, mas aqueles retiros com 100 e tantas pessoas, né? Nem cheguei perto. Tem uma foto com ele, mas ali, né? Da admiradora. Não tenho um contato com o Leloup. E eu tenho uma amiga, né, em comum com ele. E no segundo retiro que eu fui, eu saí de lá com esse sonho. Então, no primeiro eu saí com a ideia, vou escrever o livro. No segundo, não contei para ninguém também, ficou aqui. Nossa, imagina se o Leloup escrevesse o prefácio desse livro. Mas parecia aquele sonho impossível, né? E aí, quando eu dei o ponto final, 2021, eu tomei coragem e falei com essa amiga em comum, né? Como é que eu tenho um e-mail, como é que eu chego nele? Ela me passou o e-mail da secretária. Mandei, né, expliquei que ele era um personagem do livro. Contei um pouco dessa história, né, que acompanhei os retiros e tal. E primeiro pedi autorização para ele ser esse personagem do capítulo 20. E mandei o texto da introdução, traduzido para o francês, e do capítulo 20. E aí pergunto, né, se ele poderia escrever o prefácio. E ele me responde prontamente, me diz que leu o capítulo 20, agradece pelo meu discernimento em escrever sobre ele como eu escrevi. Eu li esse capítulo, muito interessante mesmo. E aí ele me pergunta, você acha que eu sendo um personagem do livro e escrever o prefácio não vai, de alguma maneira, né? Tem uma certa lógica no que ele estava querendo dizer. Né? Prejudicar o livro de alguma forma, né? Porque né, parece uma coisa talvez egóica. E aí eu falei com amigos meus editores, né? E um que eu confio muito me disse, ele tem razão, mas se for um prefácio curto, de uma página, vai bem. Né? E aí ele pediu para eu sentir. E eu pensei, né? Pensei em outras pessoas. Mas eu queria muito que fosse um homem. Exatamente pelo que a gente acabou de dizer. Esse equilíbrio entre masculino e feminino. E que homem da contemporaneidade conhece mais Maria Madalena do que Jean-Yves Leloup? Nossa, perfeito. E aí eu escrevi exatamente isso para ele, né? Eu não tenho outro homem mais íntimo de Maria Madalena do que você. Então, ainda assim, eu gostaria, né, que você escrevesse o prefácio. Ele falou, desde que eu leia, eu escrevo. E aí mandei o livro para ele e ele demorou para fazer o prefácio, então leu, né? E dá para ver que ele leu pelo que ele escreve aí, pelo menos, né? E assim, o dia que chegou, eu tinha tido um sonho naquele dia que ele não ia escrever e que ele me mandava um calhamaço de volta e dizia, Felipe não disse isso no Evangelho. E eu acordei com aquilo e eu pensei, hoje eu vou ter uma resposta. Hoje eu vou ter uma resposta, ou é sim ou é não. Naquele dia, 6 horas da tarde, chegou o prefácio. E a emoção na hora? Até agora eu leio e falo, não foi o Leloup que escreveu isso. E é um prefácio muito lindo, né? Bom, tudo que ele escreve é muito lindo. O próprio capítulo que você descreve, né? Como você vai descrevendo ali ele no ambiente, o que ele ouvia, né? A forma como... Tem um pouco de... interessante, né? Como eu fiz pós-graduação e é uma paixão minha, jornalismo literário, né? Você tem uma escrita em alguns capítulos aqui que isso se torna muito forte. Esse capítulo é muito gostoso, porque você vai descrevendo, né? E é gostoso que você leva a pessoa para aquele ambiente a partir do que ele vai falar. Então, muito legal.
Fernanda, agora para encerrar mesmo, como é que vai ser o processo do novo curso que está vindo agora, que você está estruturando, né? Enfim, que passa, óbvio, pelo livro, para a sua jornada de Maria Madalena. Você citou Delupe como alguém que conhece profundamente aqui no Brasil, talvez, e aqui não tem nada a ver de ego ou não, estou te dizendo que você é uma das pessoas que mais estuda Maria Madalena, não à toa, você tem o curso, né? Escreveu esse livro maravilhoso. Como é que você vai entregar esse curso? O que vem aí de novidade? Quem vai fazer, vai acompanhar para a gente finalizar. É um processo bem diferente do que eu vinha fazendo, né? Acho que desde 2015 eu dava um curso, como eu falei ali atrás, chamado Maria Madalena, Deus e Mulher. Era um curso, no começo era um curso de fim de semana. Depois, né, foi crescendo, fugiu a palavra, o conteúdo didático. O material didático foi crescendo, né? E ele virou um curso de 2 meses. Agora ele vai ser um curso de 1 ano e meio. E ele vai se chamar Cartas de Maria Madalena ao Mundo. Porque eu me dei conta que o livro ele facilitou muito a minha vida, no sentido do tempo cronológico. Porque a partir de cada capítulo eu posso trazer, né, o que estava acontecendo naquele século em relação a Madalena e volto na parte da Bíblia que ela me oferece, ou dos evangelhos apócrifos que ela me oferece na segunda parte dos capítulos. Então, eu começo esse curso no primeiro módulo em Adão e Eva, antes, na criação do mundo. Então a gente vai estudar toda a genealogia, né, de Maria Madalena e Jesus e vamos estudar todas as faces dela, a discípula, a esposa, a bem-amada, né, a noiva do Cântico dos Cânticos. Então, num processo que eu não gosto nem de chamar de curso, porque ele vai ser uma vivência. E professores convidados, né? Então, vou ter a Helene From, que é minha parceira nos cursos. A gente, há 2 anos, desde a pandemia, o Madalena, Deus e Mulher ficou pequeno. Então, a gente acabou criando, né? Eu dava o Madalena, Deus e Mulher e convidei a Helene para dar comigo um curso que a gente chamou de aprofundamento, para quem já tinha feito Deus e Mulher. Daqui a pouco virou aprofundando o aprofundar, porque, né, ia chamando. E esse curso de 1 ano e meio a gente vai juntar tudo isso. Então vai ter uma parte teórica, né, toda a parte teórica que já tinha no outro, mas o que a gente chamava de mistérios no curso de aprofundamento, que a gente trabalhava mistérios alquímicos dentro da história de Madalena, ele vai estar agora em todos os módulos. Então a gente começa na contemplação da carta do livro, aí vem a teoria, depois vem esse mergulhar no mistério, não posso dizer desvendar, porque, né, como diz o Paulo Urban, o último mistério sempre vai ser o penúltimo, né, porque mistério é mistério. Então a gente vai transitar pelo mistério juntos, e aí vai ter a Tânia Zacarias trazendo a gnose herbal, Rogério Diniz com a meditação musical, e a Thalita Lago trazendo para o corpo, movimentos de dança, movimentos físicos, tudo aquilo que a gente, né, estudou. Então vai ser muito completo, muito cada completo, módulo, né, um portal. Né? Por isso ele vai durar 1 ano e meio, vai ter férias, inclusive, 2 momentos, para quê? Para decantar tudo aquilo que a gente viveu. Então ele está muito bem elaborado. Que legal, que legal. E parte de um princípio aqui, né, do livro fantástico, da própria estruturação do curso. Aliás, Fernanda, quem quiser o livro está disponível, né? Na Amazon, em algumas livrarias. Tem na Amazon, tem algumas no livrarias Arcano, e direto, né, no né? Instituto Arcano. Que legal, que legal. Eu Fernanda, queria só dizer, claro, 3 coisinhas antes da gente fechar. Você Primeiro que lá no princípio do meu caminho, eu encontrava a Maria Madalena, né, em mim, e eu fazia uma meditação diária onde eu trazia a Madalena para o meu coração. Depois eu vi que meu coração era muito pequeno e eu passei a fazer o processo inverso, que foi eu entrar no coração de Madalena, nas minhas meditações. Ali eu cabia, né? E a partir dali, muito mais cabia em mim. Então, eu queria encerrar dizendo que falar de Maria Madalena é falar de amor. Viver Maria Madalena é viver próximo ao amor. E falar de Maria Madalena é falar de Jesus, de Eixo. Não tem como falar de um sem falar do outro.
E mesmo nesses 2000 anos, quando parecia que ela estava escondida, se a gente estava falando dele, ela estava junto. Né? É esse masculino e feminino. Né? E eles são muito lindos, porque um sabe a hora de virar sombra para o outro ser luz. Né? Eles vão trocando esse papel, né? Para que nós, humanos, aprendamos as duas faces do divino através deles, né? Masculino e feminino. E o terceiro, né? O amor. Então isso me lembra uma fala do Leloup, acho que eu vou usar ela, né? Para fechar a nossa conversa. Tem um trecho de um livro dele que ele diz assim: eles se amavam porque era ela, eles se amavam porque era ele, eles se amavam porque os dois nunca foram dois, mas sempre três. Eles se amavam porque o seu amor era Deus. Uau! Maravilhoso, acho que não tinha maneira mais bonita, mais viva de encerrar esse papo contigo. Maravilhoso, Fernanda. Queria muito te agradecer a oportunidade de ter essa troca aqui com você. Como eu disse aqui na abertura, acho que você trouxe esse conceito do amor, do que representa tudo isso. E não tenho dúvida que quem chegou conosco aqui até o fim desse papo tira isso, né, como essência. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo livro. E obrigado por deixar eu compartilhar um pouquinho também essa tua jornada. Trazer um pouco do equilíbrio aqui também, né? Acho que isso é interessante. A gente está falando um pouco do masculino, do feminino, dessa troca, no sentido do campo espiritual também. Muito, muito legal. Queria muito te agradecer e parabéns pelo livro. E eu que agradeço. Uma honra ter você como peregrino irmão do meu lado.